Olá, estamos começando mais uma Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é a auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado, Carolina Conceição. Carolina Conceição é auditora pública externa do TCE do Rio Grande do Sul desde março de 2015. É bacharel em Ciências Atuariais, especialista em Gestão da Previdência Complementar. Tudo bom, Carolina? Tudo bem. Uma satisfação te ter no programa, especialmente para tratar de um tema que poucas pessoas conhecem, mas tu como técnica conhece tão bem, né? O tema dos regimes próprios de previdência social. Tu podias inicialmente situar para o nosso público, Carolina, o que são os regimes próprios? Qual é a sua história? O que está acontecendo com os regimes próprios hoje no Brasil? Né? Alguns dados para situar o problema. Sim. Bom, os regimes próprios, eles são os sistemas de previdência que são destinados aos servidores efetivos, servidores públicos efetivos da União, dos estados e dos municípios, né? Para os quais são asseguradas regras diferenciadas de aposentadoria se comparados com aqueles trabalhadores da iniciativa privada. Uhum. Então, a Constituição Federal de 88, ela trouxe essas regras diferenciadas, né? Isso começa, então, na Constituição. Antes da Constituição de 88 não existia regimes próprios. Existia um regime de previdência já para servidores, mas a Constituição ela veio regulamentar melhor um pouco isso. Uhum. Apesar de que nessa época não trouxe regras muito fortalecidas para o sistema. Sim. Então, nessa época foi incentivada a criação de um grande número desses sistemas de previdência, para as quais, então, foram trazidas regras de exigência de contribuição para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes próprios. Posteriormente, com a emenda 41 de 2013, então, foi exigido uma contribuição mínima, um percentual mínimo de contribuição, que equivale atualmente à alíquota de contribuição dos servidores da União. Então, nenhum regime próprio pode cobrar dos seus servidores uma alíquota inferior daquela que é cobrada dos servidores da União. Sim. E a do ente federativo não pode ser superior ao dobro desse valor. Então, somente em 2013 é que, de fato, a gente tem regras bastante fortalecidas para esses regimes próprios. Sim, sim. Então, a gente teve um período de ausência de legislação mais rigorosa, que fez com que muitos regimes próprios muitas vezes nem recolhessem contribuição para os seus fundos, ou um valor de contribuição que não era suficiente, porque não eram realizadas avaliações atuariais, não era verificado quanto de fato seria necessário para fazer frente àqueles compromissos que estavam sendo honrados. Claro. A ideia no início, eu imagino, dos prefeitos, por exemplo, era que ter um regime próprio de previdência no seu município poderia trazer vantagens para os servidores. Foi um pouco essa a noção, eu imagino. Isso talvez tenha estimulado a abertura de vários desses sistemas, porque nem todos os municípios têm, né? Sim. Eu não sei qual é no Brasil, se vocês têm algum dado, ou no Rio Grande do Sul, como é que está essa distribuição? Sim, no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios possui regime próprio, né? Sim. São 325 regimes próprios que a gente tem no Rio Grande do Sul. É o maior número, o estado com o maior número de regimes próprios no país, né? E o que pode levar também à criação, que leva, em geral, à criação do regime próprio, é porque esses servidores vão receber um valor acima, em geral, acima do teto do INSS. Do regime, do Regime Geral de Previdência Social. Sim. Então, a partir daí é feita a criação e também é para ser feito um estudo para verificar a viabilidade, de fato, para o ente federativo de criação do regime próprio. Mas então, a criação, só para situar no tempo, a criação dos regimes próprios de previdência nos municípios começa basicamente nos anos 2000 para cá, né? Isso, 2000. Ou seja, nós estaríamos... Na verdade, de 88 houve a criação de muitos regimes próprios. A maioria foi criada a partir de 88. E hoje nós estamos chegando, então, a alguns municípios já com quase 20 anos ou 20 anos de regimes próprios. Sim, 30 anos. Já com servidores começando a se aposentar. Isso. Claro, o servidor desconta automaticamente, mas a prefeitura tem que colocar a sua parte. Sim. E isso está acontecendo ou não está acontecendo? Essa é uma regularidade que a gente mais verifica nas auditorias que a gente realiza no tribunal, né? A ausência ou o atraso no repasse das contribuições previdenciárias. Sim. Então, é uma ação que tem que ser mudada pelos gestores, tem que ser verificada para que não inviabilize o fundo, né? Para que, de fato, essas contribuições sejam feitas em dia, até porque quando elas são feitas, mas em atraso ou por meio de parcelamentos, acaba onerando o ente federativo porque ele é obrigado a pagar com multas e juros.
Ah, sim. Nós estamos falando de valores, Carolina, que envolvem quanto de dinheiro? Que recursos no Rio Grande do Sul envolvem esses regimes próprios hoje? Bom, os regimes próprios, eles são fiscalizados e normatizados pela Secretaria da Previdência, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, né? E anualmente, um atuário, né, do próprio regime próprio, ou contratado pelo regime próprio, uma consultoria, enfim, ele tem que realizar uma avaliação atuarial e encaminhar ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Previdência, um demonstrativo de resultados da avaliação atuarial. Que é um documento que vai mostrar os principais resultados da avaliação e vai dizer como é que está a situação financeira e atuarial daquele regime próprio. Então, a gente tem, a partir dos dados dos DRAs do ano de 2016, que aqui no estado do Rio Grande do Sul, o montante de recursos acumulados era de aproximadamente 12 bilhões de reais. 12 bilhões. Bilhões. E é um volume bastante expressivo, né? Mas, apesar disso, ele representa somente 1/3, mais ou menos, daquilo que os nossos regimes próprios precisariam ter acumulado nos seus ativos, né? No seu patrimônio, para fazer frente àqueles compromissos que eles estão garantindo para os seus servidores. Sim, ou seja, a situação atual do volume de recursos não daria conta de honrar os compromissos de aposentadoria dos servidores. Isso. Basicamente porque os gestores não fizeram as contribuições no seu tempo, não foram repassando os recursos. Isso, o principal motivo que a gente pode dizer é esse histórico, né, de ausência de contribuições no passado, né, que levou a essa situação atual dos regimes próprios. Né? E não há também, assim, problemas de ordem de gestão, propriamente dito, assim, no sentido de desvio de recursos ou de aplicação desses recursos em outros lugares que não para esse fundo? Na verdade, assim, existem várias medidas de gestão que podem ser melhoradas para mudar um pouco esse cenário, né? Para que a gente tenha uma reversão um pouco dessa situação. Então, enfim, são diversos fatores, né, que levam a essa situação. E hoje, Carolina, os técnicos do tribunal, tu que estás na frente desse trabalho de auditorias e vocês acompanham, né, essa situação dos municípios, quais são as preocupações básicas, assim, do corpo técnico com relação à realidade que vocês conhecem tão bem? Bom, assim, a gente percebe que muitos gestores, eles têm a preocupação de que a alíquota de contribuição, por exemplo, está muito alta e que o município não teria condições de verter esses valores para o fundo, né? Só que, assim, esse valor que é calculado na avaliação atuarial, essa alíquota de contribuição, ela representa o resultado da avaliação atuarial, do plano, né? É aquilo que é necessário, de fato, para fazer frente àqueles benefícios que estão sendo assumidos pelo plano. Então, se esses valores não foram invertidos, o déficit atuarial apresentado pelo fundo vai ser ainda maior. Então, é necessário que esses valores sejam vertidos e que sejam adotadas outras medidas de gestão pelos administradores públicos, né, para melhorar essa situação. Então, a preocupação do tribunal é de fato, assim, que esses fundos não sejam inviabilizados, né, para não inviabilizar também o ente federativo, até porque a legislação, ela exige que no caso de insuficiência do plano, o ente federativo tem que assegurar o pagamento desses benefícios. Então, é muito importante que esses... Sim, ou seja, se não houver recurso suficiente no fundo, mais adiante o gestor, no caso o prefeito, ele vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar, é isso? Exatamente. A lei obriga que ele honre esses compromissos. Bom, agora, como é que faz, por exemplo, numa situação como a brasileira, onde nós temos um problema, pelo que eu estou compreendendo, é histórico, né? Vem já de há muitos anos, né? Enfim, de uma ausência de repasses, gestores que por alguma dificuldade não conseguiram, né, fazer os depósitos no fundo, e agora acumulou um passivo, uma dívida, né, grande. Né? E o gestor novo assume, não foi ele que criou essa dívida, mas ele tem que não só honrar os compromissos, como ainda achar uma forma de recuperar isso que ficou para trás. É difícil, né? Imagina. Sim. É uma situação complicada, mas assim, existem medidas que podem ser feitas pelos gestores para, de fato, melhorar essa situação, né? Do ponto de vista de gestão mesmo, exatamente, né? E no exame que vocês fazem da realidade dos municípios, dá para identificar também algumas boas práticas. Certamente nós temos municípios no Rio Grande do Sul que conseguem gerir bem esse sistema. Tu tens, assim, de memória, pelo menos alguns desses exemplos, alguns casos assim, que vocês analisaram?
Assim, de algum município de exemplo específico, assim, não me vem nenhuma à cabeça, assim, né? Mas o que a gente recomenda, assim, muito para os gestores, né, é que, por exemplo, seja feita uma atualização da legislação do município, né? Para, por exemplo, adequar mais as regras de aposentadoria, de concessão de benefícios, por exemplo, às regras que são vigentes hoje para o INSS, então convergir para aquelas regras do INSS, né? Sim. Também outra sugestão que a gente faz é que sejam promovidas reformas administrativas, né? Hoje a gente percebe que muitos servidores, principalmente ao final da carreira, recebem gratificações que são incorporadas ao salário no final da carreira e que são levados à aposentadoria, né? Sim. E isso faz com que o dispêndio de valores do RPPS aumente. E para esses valores não foram recolhidas contribuições. Então, aí, isso acaba gerando déficit atuarial, acaba aumentando o valor dessas insuficiências. Então, esse exemplo que tu deu, acho que é bem interessante. Nesse caso das chamadas incorporações, né, isso poderia ser resolvido com novas leis municipais. Exatamente, com edição de leis, com reforma administrativa, para que, por exemplo, essas incorporações sejam feitas proporcionalmente ao longo da carreira do servidor. Sim. E não nos últimos 2 anos ela seja integralmente. Exatamente. Claro, que é o que onera depois para todo mundo. Exatamente. Muito bem. Bom, eu acho que está situado mais ou menos a dimensão do problema, né? O problema é bastante grave e envolve muitas pessoas. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no programa. A nossa janela, a gente sempre propõe uma frase de atitude para o entrevistado. E eu separei uma frase, eu gostaria de saber a tua opinião sobre a frase. Vamos rodar então a frase de atitude. E a frase é do Voltaire, diz: a superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Tu concorda com essa frase, Carolina? Por que tu concorda ou por que não concorda? Concordo. Eu acredito que a filosofia, ela sendo baseada na sabedoria, faz com que a sociedade busque conhecimento de determinados assuntos e, a partir daí, conteste determinadas teorias que não são baseadas tanto na lógica, na racionalidade. Então, eu acredito. Muito bom, muito bem. Eu também acredito. A gente vive num país que eu acho, sei lá, a impressão que dá é que é muito supersticioso, né? Sim, bastante. As pessoas, em geral, é curioso, porque a superstição não parece estar muito vinculada só ao tema da baixa escolaridade. Eu conheço pessoas que têm doutorado e que são supersticiosas. Deve conhecer também, né? De todos os Tem a ver, talvez, com a cultura, com a tradição. Muito bem, retomando o nosso tema, Carolina, eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho para o público que está interessado nessa matéria, especialmente para os servidores municipais, porque acho que eles são os primeiros interessados, né, de que os regimes próprios funcionem bem. O Tribunal de Contas editou recentemente, por um trabalho que os seus técnicos fizeram, uma cartilha, né, endereçada, claro, aos gestores, aos prefeitos municipais, às prefeitas, sobre os desafios dos regimes próprios. Há várias recomendações que são úteis nesse trabalho que vocês levantaram. Tu poderias dar alguns exemplos assim de por onde vocês estão aconselhando os gestores? O que diz a cartilha fundamentalmente? Sim. Bom, essa cartilha, então, ela foi editada no final do ano passado, né? Justamente por essa preocupação do tribunal, né, em relação à situação dos nossos regimes próprios, né? Que é uma situação que é do país inteiro, mas que, então, focando no Rio Grande do Sul, a gente pensou em dar essas orientações para tentar ajudar o gestor a melhorar um pouco essa situação. Sim. Então, assim, como eu citei, é um problema um pouco histórico, assim, né? Mas que tem medidas que são de fato possíveis. Então, por exemplo, a reforma legislativa, né, do município, edição de leis mais adequadas, reforma administrativa. Um ponto bastante importante, como eu mencionei, é a regularidade com maior frequência que a gente verifica nas auditorias é o repasse das contribuições. Então, é muito importante que as contribuições sejam repassadas em dias para o fundo, até porque, se não forem repassadas, elas prejudicam a gestão dos investimentos do fundo, onera o ente federativo com juros e multas depois, quando pagas em atraso. Então, é muito importante que esses recursos... Desculpa só te interromper, mas acho que esse é um ponto também interessante. Quer dizer, se o prefeito ele tá em dívida com o fundo,
se ele atrasa esses pagamentos, né, mais adiante isso vai ser mais caro para ele. Sim, vai custar mais para o município porque tem multa e tem juros. Exatamente. E os parcelamentos é transferido para as próximas gestões do município o pagamento desses valores, né? Claro, então é muito importante que seja sempre priorizado o pagamento em dia desses valores para os fundos. Muito né? bom. Uma curiosidade agora, o Brasil está discutindo muito a reforma da Previdência, né? Vai votar, não vai votar? O governo Temer tem insistido muito na reforma. Esse tema dos regimes próprios nunca entrou na discussão. A minha dúvida é, há uma possibilidade de mudanças legislativas no plano nacional que acabem repercutindo nos municípios? Então, os regimes próprios eles estão incluídos na reforma, né? Pelo menos nessa discussão da reforma, né, para ser incluídos. Então, havendo uma reforma previdenciária que afete de fato os servidores públicos, vai haver, consequentemente, uma mudança de cenário, né? Então, mantendo como se está hoje, sendo promovida uma reforma, há uma tendência de redução dos déficits atuariais. Então, de fato, a reforma vai, se ocorrer incluindo os servidores públicos, vai haver uma mudança de cenário em relação porque a isso. No caso, por exemplo, a regra da reforma, uma hipótese, se houver mais tempo de contribuição dos servidores, isso também impactaria, no caso, positivamente os municípios. Exatamente, mais tempo aumentando de a arrecadação. Menor tempo de recebimento do benefício, com certeza faz com que o déficit atuarial seja reduzido. E Carolina, mais uma dúvida. Eu imagino que os servidores eles tenham condição, através dos seus representantes, enfim, não sei se os sindicatos, associações, de acompanhar a gestão desses fundos. Na experiência do tribunal, vocês têm constatado isso? Os servidores têm acompanhado? Há legislações que determinam isso ou não? Sim, a legislação determina, né, que haja participação dos servidores, né, nos conselhos do conselho gestor do fundo. Do fundo previdenciário. A lei de responsabilidade fiscal, então, trouxe para a gestão pública como um todo, né, a necessidade de transparência das informações e foi fortalecida pela lei de acesso à informação. E isso vale para os regimes próprios de previdência também, né? É necessário que sejam divulgadas essas informações pelos gestores e é bastante importante que os servidores procurem buscar as informações dos seus fundos e fiscalizar também, né, a gestão deles e saber como que está o seu fundo, como é que está o seu RPPS, para que também colaborar nessa melhora da gestão. Né? Sim, ou seja, até para que a gestão seja mais eficiente, a democracia é fundamental. Com certeza. Né? É impressionante isso, porque ainda hoje, se a gente for avaliar assim, como os dados que tu está trazendo, a quantidade de municípios, o volume de recursos envolvidos e o número de pessoas que são afetadas por essa história, eu acho que a discussão no Rio Grande do Sul ainda é muito pequena, né? A impressão que dá é que não há um debate tão forte. Recentemente, a FAMURS, eu acompanhei o presidente do tribunal num evento, inclusive, lançou também uma cartilha. A cartilha da FAMURS, que certamente expressa uma preocupação dessa instituição com relação ao tema, vai no mesmo sentido do trabalho do TCE, não há diferenças maiores. Não, vai nesse sentido de ajudar o gestor, né, na melhoria do... Para concluir a nossa conversa, como técnica, tu tens uma visão otimista desse processo todo? Acho que os municípios vão conseguir achar uma saída? Tenho. Acredito que se de fato a administração pública como um todo, né, e todos os envolvidos nisso passarem agora a promover medidas para a melhoria disso, a gente pode conseguir reverter um pouco esse cenário, né? Eu acredito que sim. Muito bem. Tomara que tu tenha razão nessa expectativa. Esse foi o Atitude de TCE Entrevista de hoje. Nos vemos aqui na próxima semana. Muito obrigado.